Oi, Aflânia, tudo bem? Então, normalmente eu explicava dessa forma ali na escola do município quando eu estava no primeiro ano. Para explicar para eles a questão do sistema de numeração decimal, é muito importante a gente frisar muito com eles a compreensão da regularidade. A gente pode até dar um exemplo aqui, ó. Para a gente aprender a escrever tudo aquilo que a gente fala, escrever as palavras de maneira alfabética, a gente segue uma organização regular, que começa com as letras, com os sons das letras, depois a organização das sílabas dentro da palavra, para assim se completar a palavra com sentido. Eu sempre dou esse exemplo. Eles vão falar, mas o que é regularidade? Regularidade é aquilo que acontece sempre da mesma maneira, ele não pode mudar. E isso acontece tanto no sistema de apropriação da escrita quanto na matemática. Há uma analogia das duas áreas nesse sentido. Então, por exemplo, como que eu explico aqui? Então, por exemplo, se eu vou escrever Renata, eu já sei que as letras do alfabeto, elas têm um número limitado, elas vão de A a Z na língua portuguesa, né? Vai de A a Z. E cada organização da menor parte para a maior parte, ou seja, do fonema, da sílaba até a palavra, tem que existir uma regularidade. Eu não posso organizar as letras, as sílabas do jeito que eu quiser. Por exemplo, para eu escrever Renata e ter um sentido de Renata, eu tenho que organizar dessa maneira, eu tenho que seguir essa regularidade, certo? Se eu fizer, mas eu posso pôr aqui todas as letras do meu nome, né? Aqui tá todas as letras do meu nome, mas o que diferenciou? Ela não seguiu uma regularidade, certo? Então isso é muito importante. Então a criança sabe que existem as letras, ela sabe que existem as sílabas, e ela precisa compreender que ela precisa organizar isso para que dê um sentido na palavra e ela então consiga ler, certo? Ela não pode simplesmente trocar a posição aleatoriamente, porque ela não vai construir um sentido de palavra, certo? Então o que faltou aqui? Faltou a regularidade que não tem nessa situação aqui. Por que a gente compara muito a questão da escrita com os numerais? Porque é a mesma analogia, né? Precisa de um sistema notacional, certo? Então, assim como eu sei que é limitado a quantidade de letras, que é de A a Z, eu sei que dos numerais é limitado também, de 0 a 9. Então, eu tenho 10 símbolos, 10 algarismos, que com esses 10 algarismos eu serei capaz de construir um universo de números infinitos, usando apenas esses 10 algarismos aqui, esses 10 símbolos que vão compor um número, certo? Quando a gente fala de sistema de numeração decimal, por que é decimal? Porque é justamente por isso, porque ele usa 10 símbolos, certo? E até porque quando a gente estuda as ordens, né, da unidade, da dezena, da centena, quando que a gente faz as trocas? Quando a gente completa 10 unidades. Até eu trouxe aqui um exemplo aqui, ó. Tenho aqui 10 unidades, eu posso trocar por uma dezena. Se eu tenho aqui 10 dezenas, eu posso trocar por uma centena. A gente sempre vai estar operando na base 10. E é aí que é importante a gente ensinar as crianças a construir esse sentido de número, certo? Sempre batendo nessa regularidade. Então, o sistema de numeração decimal, ele tem dois caráteres. Ele assume o caráter aditivo e o caráter multiplicativo. Como que é o caráter aditivo? Então, por exemplo, a gente pega muitas crianças contando assim às vezes, né? Ele conta assim, por exemplo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 10. A criança conta assim. Ele fala 20, 10. Mas não é 20, 10, é 30. Né? Então é isso que a gente tem que fazer ela entender. Que jeito? Pelo processo de decomposição. Né? Por exemplo, eu tenho 12 aqui. Eu tenho que perguntar isso para a criança, a Flânia, e tentar ensinar ele a compreender isso.
for compor o 12, é o quê? Lá pelo material dourado eu tenho uma dezena e 2 unidades. Então eu estou somando quem? Eu estou somando o 10 mais 2, por isso que ele é caráter aditivo. Todos os números que nós formamos, ele está adicionando. Quando eu falo 74, o que é o 74? A gente não deve aceitar que a criança fale assim pra gente: ah, o 74 é o 7 e o 4. Eu não aceito isso, porque 7 e 4, 7, 8, 9, 10, 11. É 11, 7 e 4. Então a gente tem que tomar muito cuidado, Afrânia, com a questão da linguagem matemática. A gente ensinar a criança a falar as palavras certas relacionadas ao sentido matemático. O que é o 23? É o 20 mais 3. Porque ele já começa a compor esse sentido de número, certo? Quando a gente fala do processo multiplicativo do número, quando a gente vem aqui, por exemplo, ó, né? Se eu pergunto para a criança assim: olha, eu tenho aqui que número? Ah, é o 50. Mas o que é o 50? Ah, é o 5 e o 0. 5 e o 0 é o 5. Eu entendo assim, se eu pensar 5 e 0 é 5. Não é. Então, o que ele vai ter que descobrir? Que dentro desse 50, ele foi composto por quê? Por 5 dezenas. Então, eu posso dizer de grupos. 5 grupos de 10 formam 50. Por isso que ele leva para o campo multiplicativo. É como se eu estivesse multiplicando 5 vezes 10. Lógico que você não vai falar isso para eles, porque eles nem sabem. Mas você vai falar de grupos, de agrupamento. 5 grupos de 10, eu vou ter 50, certo? Porque aí ele começa a trabalhar um universo mais amplo da numeração, perceber. Uma coisa importante também, voltando aqui um pouquinho, é o seguinte, Afrânia. Quando a gente falou aqui dessa regularidade do meu nome, que eu não posso trocar a posição, porque ele tem que ser regular, no número também é a mesma coisa, certo? Vou apagar aqui. No número é a mesma coisa. Nós percebemos que o número, ele não é estático, ele não fica parado. Eu não vou compor ele e ele vai ficar sempre naquela posição. O número, ele tem essa mobilidade, ele pode trocar de lugar. Então, por exemplo, se eu tenho 12 e a criança construiu esse sentido de 12, que 12 é o 10 mais 2, então é o 12. Mas eu posso, né, mudar a posição do algarismo dentro do número. Então, se eu mudar, por exemplo, a posição do algarismo, trago 2 para a dezena e o 1 para a unidade. Então, aqui eu já mudei o sentido e o valor do número, certo? Então, aqui eu já tenho 2 dezenas e 1 unidade. Então, conforme o lugar que o algarismo se posiciona dentro do número, vai refletir o valor que ele tem, né? Ele vai assumir o valor que ele tem, certo? Então é importante colocar esses jogos que mostrem isso para a criança. A criança tem muito essa coisa de confundir. Quando ele olha esses dois aqui, é como se ele enxergasse aqui: ah, mas está lá o número, os números que eu preciso saber. Mas ele não dá conta muitas vezes de formar esse conceito de número e fazer a leitura adequadamente, porque ele não entende ainda essa mobilidade do número. Então você precisa ensinar para eles, né? Tendo sempre essa regularidade. Aqui, quando ensina, por exemplo, né, a ordem simples das unidades simples, então tem lá unidade, dezena e centena, né? Se a gente fala assim para a criança, por exemplo, no caso dos seus, né, eu falo assim: 52. Vamos, gente, registrar? Todo mundo vai registrar aí no caderninho 52. Vai ter criança que vai registrar o quê? Ele vai registrar assim, a Fanny, ó, 52. E daí? O que eu vou falar? Não posso dizer: ah, tá errado, não é assim, é o 5 e o 2. Eu não posso falar isso, porque eu já disse que eu não gosto que fale assim. Então eu vou ter que ensinar ele. Ó, eu falei 52. O que é o 50? Aí vai compor lá com o materialzinho dourado, né? Não vou fazer o fechadinho inteiro. Vou fazer assim, pauzinho, que ser mais breve.
Ó, 10, 20, 30, 40, 50. 52. Tá. Fazer a criança pegar o material dourado e compor esse valor que ela está falando, 52. Ah, mas aí como que eu coloco lá? Se a gente descuidar, a criança põe lá de novo, o 50 e o 2. É a hora de você levá-la a compreender que aqui as dezenas estão agrupadas. Eu conto as dezenas agrupadas aqui. Quantas dezenas agrupadas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? Elas são 5 o quê? 5 dezenas. A criança tem mania de falar é 50 dezenas. Não é 50 dezenas. 50 seria 50 unidades, né? Então aqui ele tem 5 grupos. Então eu vou colocar os 5 grupos aqui. E as unidades eu coloco aqui. Por isso que esse 52 se difere desse registro da criança. Mas isso a criança não chega sozinha, é você que tem que ir induzindo ela a pensar. Por isso que é muito importante ditados de número. Faz o ditado, vai soltando os números para as crianças registrarem. Depois você pega algumas mostras de registro e põe na lousa. Gente, vamos discutir. Eu ditei 52, o que vocês acham? Acho que está certo? Aí vai ter gente que vai falar, ah não, mas o número está muito grande. Essa questão de comparar também pela quantidade de algarismo, né? Quando a gente explora aqui a tabela numérica, já dá para fazer isso, Afrânio. Né? Você percebe aqui, ó, aquilo que eu falei lá no início, né? Sistema de numeração decimal, ele usa, né? Usa algarismos. Aqui minha tabela não começa com 0 aqui, mas tem tabela que começa com 0 ali, certo? Então eu tenho essas unidades, nós temos que deixar claro isso para a criança. Daí a criança vai falar assim, mas por que é unidade? Porque está de 1 em 1, eu tenho apenas um símbolo, eu tenho apenas um algarismo. A partir daqui, eu já percebo que estão sendo construídas as dezenas, certo? Aqui na regularidade da coluna, eu percebo as dezenas exatas e aqui as dezenas não exatas, as dezenas que são acompanhadas com a unidade, certo? Outra coisa que é importante também explorar das crianças, as contagens ascendentes e as contagens descendentes. Então, por exemplo, o que é o 2? O que é o 2? O 2 é o 1 mais 1. Olha lá o sistema aditivo do sistema de numeração decimal. O que é o 3? O 3 é o 2 mais 1, e assim sucessivamente. O que é o 25? O 25 é o 24 mais 1. Aí eu posso pensar assim também, mas o que é o 29? O 29 é o 30 menos 1. O 26 é o 27 menos 1. Isso é muito importante fazer isso, Afrânio. Muito importante a criança perceber que quando o número avança, ele está crescendo. E quando ele volta, ele está decrescendo, ele está diminuindo. A criança precisa perceber isso. Aqui a regularidade que a gente percebe desse lado, 0, né? Você percebe que todos os números aqui permanecem com o algarismo 0. Aqui não, ó, vai aumentando a dezena. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6. E em todos acontece isso, ó. Em todos. Né? Então a gente percebe que aqui também é a regularidade, né? O que acontece quando eu conto na coluna? Eu somo de 10 em 10. O que acontece quando eu somo na linha? Eu conto de 1 em 1. Então nossa tabela ela é cruzada. Ela tem linha e tem coluna. Na linha de 1 em 1, na coluna de 10 em 10. Certo? Outra coisa que é importante explorar. Você observa aqui, você pode perguntar para a criança na tabela, qual é o número maior da tabela numérica? Aí todo mundo vai falar que é o 100. Aí você pode questionar, mas por que você acha que é o 100? Eles têm que chegar nessa concepção que o 100, ele apresenta 3 algarismos. E aí ele já fecha a ideia de que quanto mais algarismo um número tiver, maior será o seu valor. Certo? Então ele precisa ter essa concepção da formação do número, da quantidade de elementos, de símbolos, de algarismos que compõem um determinado valor. Outra coisa também que é importante assim, Afrânia,
o que é importante a gente explicar para a criança, principalmente quando você estiver entrando nesse detalhe aqui, ó, né? Não sei se você já vai entrar nesse detalhe, é importante ir mastigando bem, viu, ali, a Fânia, fazendo assim bastante ditado com eles, estudando determinados exemplos com eles, sabe? Estudando exemplos que eles registram, para levando eles a essa percepção. Por exemplo, assim, se o aluno pega e coloca lá, por exemplo, 72. A gente tem muita mania quando a gente quer sistematizar, né? Mas a gente não pode cair nesse erro aqui. Então, quando a gente fala assim, 72 para criança, ela pega e monta lá para você. 72 é o 70 mais 2, certo? 72. Daí você pergunta assim para ela, quantas dezenas tem esse número? Aí, existe duas maneiras de se analisar. Eu posso analisar o número de uma maneira inteira, que vai ajudar muito quando estiver construindo o processo de subtração, que já vem comigo, daí essa parte, com reserva. E aí, eu tenho outra maneira de se analisar o número quando eu analiso a ordem, né, das unidades simples, unidade e dezena, certo? Então eu posso perguntar assim para a criança, se eu perguntar desse número 72, analisando ele num contexto geral de número fechado, eu posso perguntar para a criança assim, quantas unidades eu tenho aqui no 72? A criança vai pensar e vai falar assim, 2 unidades. Mas não é 2 unidades, ela precisa entender que se eu tenho, por exemplo, aqui, 72, eu até brinco com os meus, eu falo, eu tenho R$72 na minha carteira. Se eu quiser ir lá no mercado e trocar todos os R$72 que eu tenho de notas em moedas de R$1, eu posso. E se eu trocar 72 em moedas, quantas moedas de R$1 eu terei? É isso que eles têm que perceber, entendeu? Que aqui, embora seja um número de dezena, a dezena pode se desagrupar, ela pode se trocar por unidades simples, ela pode. Então, ao todo eu tenho 72 unidades. Precisa ensinar isso, e não ensinar fechadinho, redondinho, é 7 dezenas e 2 unidades, sempre batendo nisso. Batendo, vai travar eles na hora que eles tiverem que fazer os processos lá de trocas, de adição com reserva, de subtração com reserva. Eu digo para você assim, Aline, porque, a Flânia, porque, por exemplo, se eu pego aqui e coloco uma subtração aqui, ó, 13 menos 9, por exemplo. Se a gente trabalhar só assim, fechado, nesse sistema aqui, e não abrir esse sentido de número, a criança, quando chegar aqui, ela vai falar assim, mas 3 não dá para tirar 9, daí ele entra em conflito. Só que ele não tem só 3. O que ele tem aqui? Ele tem 13, é esse sentido amplo que a criança precisa entender. Ele tem 13. Desses 13 é maior que 9. Aí sim eu vou estabelecer as trocas, mas isso já é comigo. Mas por que eu falo? Porque se ficar lá no primeiro ano batendo aqui fechadinho, aí quando eu chegar para dar esse desafio, ele vai travar, porque ele vai dizer, ele não vai aceitar que a dezena ajude a unidade. Entendeu, a Flânia? Então, abra esse sentido, explore com eles, 70, troque, faça as trocas com material dourado. Teve até umas crianças da escola que eu perguntava assim, mas aonde que eu tenho mais? No dinheiro ou na moeda? No dinheiro, porque eles acham que o dinheiro vale mais. Se eu pegar R$10 de nota e trocar por R$1, a princípio eles acham que o 10 vale mais. Depois que eles vão construindo essa ideia que não, que tanto faz eu ter R$10 de moeda ou R$10 de papel, é o mesmo valor que eu tenho. Certo? Então, o quadro numérico, ele tem tudo ali para a gente explorar, para formar essa concepção de número na criança. Explorar diariamente,
sabe? Não ter preguiça mesmo de ler com ele os números, de fazer brincadeira com eles, tipo assim, ó. Falar assim, gente, vocês vão ser um detetive hoje. Eu pensei no número. Esse número, ele não é maior do que 50, daí eles já vão localizar. Então, ele não é maior do que 50. Eles na cabecinha já tem